Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal da Escola Nogier. Eu sou a Larissa, sou a responsável pela Escola Nogier e a única representante do Dr. Rafael Nogier aqui no Brasil. Bom, o tema deste vídeo, ele parece até simples, mas não é. Afinal, o que é a auriculoterapia francesa? Você saberia responder? Bom, se ao olhar para este título passou pela sua cabeça alguma técnica que usa semente ou que só usa semente, técnicas que colocam questões orientais como yin e yang, 5 elementos, você precisa continuar nesse vídeo. E já que você vai continuar, então agora aproveita e se inscreve aqui no canal. Se inscreve, ativa as notificações, porque assim você vai ficar sabendo sempre antes quando coisas novas surgirem por aqui. Então vamos lá. Afinal, o que é a auriculoterapia francesa? Eu resolvi fazer esse vídeo porque na semana passada eu comecei a pesquisar um pouco mais dentro das mídias sociais, procurando me inspirar um pouco, né? Vendo o que estava surgindo com relação à auriculoterapia, se existiam dúvidas em grupos ou em outras publicações relacionadas ao tema. E eu caí na hashtag auriculoterapia francesa. E o que eu vi não foi nada bom. Eu vi profissionais falando sobre yin e yang, 5 elementos, relacionando com a auriculoterapia francesa. Olha, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, hein? Eu não tenho nada contra a medicina chinesa. Eu não tenho nada contra aos termos derivados da medicina chinesa. Muito pelo contrário, eu sou acupunturista, eu dou aula em pós-graduação de medicina chinesa, de acupuntura, mas misturar as teorias da medicina chinesa com a auriculoterapia é enganação, ou no mínimo é ignorância. Ou seja, um profissional que na sua página pessoal ou na sua página profissional coloca uma questão da auriculoterapia chinesa e coloca como hashtag auriculoterapia francesa, ou que não distingue as duas, no mínimo, ou não sabe do que está falando, ou está fazendo algo para atrair o público de uma maneira não tão ética, né? Então, assim, é necessário saber que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E por isso que eu resolvi fazer este vídeo. É tão interessante pensar nisso, porque assim, inclusive o termo auriculoterapia não existia antes do Dr. Paul Nogier ter criado. Detalhe, como é que alguém pode falar que a auriculoterapia é uma técnica milenar se o termo, se a palavra auriculoterapia não existia antes de 1951? É engraçado até, né? O termo auriculoterapia é histórico e está intrinsecamente ligado ao seu criador, o Dr. Paul Nogier. Hoje em dia, inclusive, esse termo é aceito por autoridades médicas e científicas, como é o caso da Organização Mundial da Saúde e o INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, o Instituto Nacional da Saúde e de Pesquisas Médicas, um órgão específico francês. Então, a auriculoterapia é uma descoberta recente? Contrariamente ao que comumente se acredita, a auriculoterapia francesa teve pouquíssima influência no seu desenvolvimento de bases milenares da medicina chinesa. Até os anos 60, os anos 60 da nossa época, 1960, os acupunturistas chineses conheciam não mais do que uma dúzia de pontos na orelha para funções específicas, passados por tradição, ou seja, sem saber muito bem por que funcionava esses pontos. Foi graças ao médico Dr. Paul Nogier e, notavelmente, em seguida a uma conferência que ele deu em 1956, quando ele conheceu um outro médico alemão, o Dr. Gerhard Bachmann, que os primeiros escritos sobre a auriculoterapia surgiram
na China. Nesse artigo que o Dr. Paul Nogier fez, eu inclusive cito esse artigo no vídeo da história da auriculoterapia. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link desse outro vídeo que eu falo um pouco mais sobre esse detalhe histórico. Nesse artigo, então, o Dr. Paul Nogier expunha que a maior parte das zonas corporais possuíam na orelha uma correspondência bem precisa e que ao punturar essas zonas com a ajuda de agulhas bem finas, com 1 milímetro de espessura, essas agulhas provocariam uma dor forte, ao mesmo tempo que aconteceria uma sedação ou mesmo uma cura dessa doença correspondente. Antigamente, os chineses não tinham o hábito de usar pontos na orelha, a não ser para algumas questões muito específicas, como eu falei, dores oculares, dores de garganta e algumas questões relacionadas à febre. A partir de 1956, então, depois desse artigo do Dr. Paul Nogier, a pesquisa em acupuntura auricular progrediu consideravelmente na China e em vários outros programas nacionais iniciaram, então, o desenvolvimento dessa técnica. Paralelamente, o Dr. Paul Nogier, rodeado de um grupo de alunos que crescia cada vez mais, consegue desenvolver consideravelmente aquela ideia inicial que ele teve, de onde nasceu a verdadeira auriculoterapia francesa, que é ensinada nos 5 continentes. Em 1990, a Organização Mundial da Saúde rendeu uma homenagem a ele, em reconhecimento à origem francesa da auriculoterapia, especialmente ao seu interesse científico. A Organização Mundial da Saúde, nessa reunião, estabeleceu uma nomenclatura internacional das zonas auriculares e defendeu o desenvolvimento de pesquisa científica nessa área. Bom, eu vou colocar aqui no vídeo para vocês uma imagem desse evento marcante de reconhecimento da paternidade da auriculoterapia do Dr. Paul Nogier nessa reunião da Organização Mundial da Saúde que ocorreu em Lyon, na prefeitura de Lyon, que em francês chama-se Hôtel de Ville. Essa reunião aconteceu com uma delegação chinesa e uma delegação francesa, presidida pelo filho do Dr. Paul Nogier, o Dr. Raphael Nogier, o mentor dessa escola. Essa ascensão da auriculoterapia foi fruto do trabalho de vários alunos do Dr. Paul Nogier, que constituíram junto com ele o GLEM, Groupe Lyonnais d'Études Médicales, que existe até hoje e que é o lugar onde é dada a formação da auriculoterapia na França. Desde 1994, então, a cada 2 ou 3 anos, acontece um congresso internacional de auriculoterapia francesa. A gente fala sempre francês aqui no Brasil, mas na verdade é o Congresso Internacional de Auriculoterapia, onde acontece então o encontro de várias centenas de profissionais que se reúnem com os maiores especialistas da auriculoterapia francesa, elaborando então assim uma caminhada, né, de trocas que acontece no nível experimental, científico e clínico. E quais foram então até hoje as definições dadas para a auriculoterapia? Em 1977, o Dr. Paul Nogier, ele simplesmente definiu que a auriculoterapia é o uso da orelha com fins terapêuticos. Muito mais para frente, em 2017, a gente procurando assim no Google, pela Wikipedia, a gente encontra uma definição assim, que a auriculoterapia é uma forma de medicina alternativa baseada na ideia de que a orelha é um microsistema que reflete o corpo inteiro. Mas então, a auriculoterapia é uma especialidade médica? É uma técnica? É um método terapêutico? A auriculoterapia só serve para tratamento ou também para diagnóstico? Quais são as indicações da auriculoterapia? Quais resultados podemos esperar? Quantas sessões o paciente precisa fazer? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeira pergunta, então. A auriculoterapia é uma especialidade médica? Vamos pensar um pouco. O que é uma especialidade médica? Por exemplo, ginecologia, endocrinologia, pediatria. É uma especialização, é uma formação que exige uma prática contínua em forma de residência, normalmente feita dentro de meios hospitalares. Então,
A auriculoterapia não é uma especialidade médica. Ela é uma formação que exige um conhecimento profissional da fisiologia humana, ou seja, todas as profissões graduadas na área da saúde têm condições de entender as bases da auriculoterapia. A auriculoterapia, então, é uma técnica? Vamos falar, então, sobre isso. O que é uma técnica? Uma técnica é uma forma de fazer, um know-how. Em uma técnica não existe uma construção de pensamento. A técnica é uma simples ação. Por exemplo, uma injeção intramuscular. É uma técnica ensinada no âmbito da enfermagem, por exemplo. Logicamente que para ensinar essa técnica houve um estudo, houve uma prática, mas quando uma enfermeira vai fazer uma injeção intramuscular, ela simplesmente realiza uma técnica. Uma manipulação vertebral é uma técnica ensinada em algumas formações, normalmente da fisioterapia, como a osteopatia e algumas outras terapias manuais. Na hora de executar a manipulação vertebral, simplesmente vai lá e faz, é a técnica. Uma colocação de pontos protocolares na orelha também é uma técnica. Não existe um pensamento por trás de uma realização de uma técnica. Houve antes, no aprendizado dela. Então, a auriculoterapia não é uma técnica. O que é então um método? Um método é uma maneira ou um modo de procedimento, especialmente em ordem, lógica ou forma sistemática de instrução, inquérito, investigação, experimento e apresentação. Ou seja, a auriculoterapia francesa é um método, uma metodologia. E dentro de um método existem várias técnicas. Por que então a gente examina a orelha? Por que a gente utilizaria a orelha como um meio de exame? Porque trata-se de um lugar reflexo de grande eficácia, particularmente por causa da sua inervação. A orelha tem uma relação íntima com o tronco cerebral, e o tronco cerebral, por sua vez, faz a ligação entre a medula espinhal e o cérebro. A auriculoterapia seria, então, somente um tipo de tratamento? Qualquer que seja a terapia, é sempre necessário ter primeiro um diagnóstico, uma anamnese, uma inspeção, palpação, ausculta. Então, toda terapia vai ter associado um diagnóstico que vai estar imperativamente implícito. Por exemplo, um psicólogo. Um psicólogo, para ele exercer a psicoterapia, antes ele fez uma série de testes que vai favorecer com que ele tenha uma escolha exata da psicoterapia que ele vai aplicar naquele caso. Na fisioterapia clássica, o fisioterapeuta vai fazer uma série de testes musculares para ele escolher uma técnica ou uma metodologia específica para cuidar daquele caso. Na auriculoterapia também, o diagnóstico vai ser uma associação de conhecimentos do próprio diagnóstico médico que esse paciente possivelmente já tenha. Nós vamos incluir uma inspeção na orelha, uma palpação da orelha, uma detecção de pontos e, muito provavelmente, uma palpação do pulso radial. Assim, nós vamos chegar, então, numa terapêutica que nós vamos aplicar na orelha. Então, afinal, o que é a auriculoterapia francesa? A auriculoterapia francesa é um método moderno de tratamento e também diagnóstico baseado nas propriedades neurofisiológicas da orelha. Atualmente, ela pode ser até definida como uma técnica de tratamento de modulação da plasticidade cerebral e do sistema endócrino imunológico a partir de estimulações da orelha externa. A auriculoterapia é constituída de técnicas de tratamento que, a princípio, se parecem muito com a acupuntura. A acupuntura vinda da medicina chinesa. Afinal, similarmente, temos como um dos recursos de tratamento a agulha, iguais às agulhas que se utilizam na medicina chinesa.
Porém, essencialmente, a auriculoterapia francesa difere fortemente da acupuntura, e inclusive da acupuntura auricular, por ter suas origens na França, por ter bases neurológicas e imunológicas e por ter uma parte avançada, conhecida como auriculomedicina, que envolve o uso do sinal vascular e de frequências de Nogier, ou seja, é inconfundível. As bases neurológicas deste método originam-se da somatotopia neuroanatômica, que permite a construção de representações tópicas cutâneas de diferentes órgãos do corpo sobre o pavilhão da orelha, reconstituindo grosseiramente a imagem de um feto invertido, que eu vou colocar aqui para vocês. O Paul Nogier, então, o Dr. Paul Nogier, descobriu que a somatotopia da orelha do feto inverso era a expressão de um método de tratamento. A lesão em alguma área física do corpo se traduzirá sobre a orelha pela aparição de pontos reflexos ou complexos neurovasculares, que serão detectados por palpação de pressão ou eletricamente, constatando de forma quase constante uma ação sobre o órgão-alvo após o tratamento com agulhas ou estimulação dessa zona auricular avaliada. Os mecanismos desta ação são subentendidos por uma convergência neuronal que acontece no cérebro, reunindo de uma parte os influxos provenientes de um órgão doente e de outra parte aqueles que provêm das zonas cutâneas auriculares que foram tratadas, que por sua vez vai exigir do cérebro um novo comando corretivo naquele órgão-alvo. Anatomicamente, a especificidade da ação vem da organização tópica das projeções espinotalâmicas de um lado e de zonas cutâneas, então, auriculares do outro. As projeções talâmicas, hipotalâmicas e corticais, principalmente da área somestésica 1, explicam a obtenção de outros efeitos ainda mais específicos, modelados por estruturas nervosas do sistema límbico. A auriculoterapia, então, sendo uma metodologia fundamentalmente de ação neurológica, encontra várias indicações nesse domínio, como, por exemplo, a luta contra as dores. Na França, inclusive, em Nantes, existe até algumas pequenas cirurgias, pequenas intervenções cirúrgicas que são feitas com anestesia com base na auriculoterapia. A auriculoterapia tem um grande uso na posturologia, onde ela constitui um método terapêutico extremamente eficaz na regulação do tônus muscular da postura. As patologias raquidianas funcionais e várias outras doenças crônicas também têm uma grande ação, têm um grande uso, dentro da auriculoterapia. Mas as bases da auriculoterapia não são somente neurológicas. Os pontos não têm somente uma ação neurológica. Hoje a gente sabe que os pontos são compostos, inclusive por micros vasos linfáticos. E isso traz uma relação muito íntima com o sistema imunológico. A auriculoterapia é, então, muito eficiente também no tratamento das alergias. E, para completar, de outra forma, foi estudado também, através de estimulações dos pontos auriculares, as modificações reflexas inconscientes de um fenômeno no pulso arterial radial. Este sinal, descoberto pelo Dr. Nogier e denominado de VAS pelo Dr. Magnan, traz um elemento muito útil também de diagnóstico. Então, a auriculoterapia é amplamente utilizada no mundo todo com bases científicas modernas. Os grupos de trabalho foram constituídos em domínios tais como pesquisa bibliográfica, pesquisa de fundamentos e classificação de nomenclaturas, avaliação e auditoria de práticas, que a cada 2 ou 3 anos é atualizado no Congresso Internacional. Então vamos fazer um pouquinho mais de perguntas e vamos responder, essas perguntas que são muito comuns nesse meio, tanto com relação aos profissionais quanto com relação aos pacientes. Uma das primeiras perguntas é quais as indicações da auriculoterapia. E, como eu falei agora, a principal indicação é dor. Dor, dor, dor. Dor é uma maravilha para ser tratada com a auriculoterapia francesa. Outras questões são as desordens funcionais,
colites, fogachos da menopausa, rinite, constipação, etc, etc, etc. Alterações psíquicas menores, como ansiedade, angústia, insônia, por exemplo. Tudo isso ligado ou não ao estresse. E não podemos esquecer da ação eficientíssima que a auriculoterapia tem com relação aos vícios. Cigarro, drogas ilícitas, desintoxicação de alimentos, e a gente poderia até considerar algumas questões alimentares, algumas compulsões alimentares, que também têm um efeito muito interessante através do tratamento da auriculoterapia. Então, a auriculoterapia tem sim um lugar muito especial na maioria dos problemas funcionais, cujo resultado do tratamento, né, não deve ser subestimado. E nós temos sim também muita ação nos aspectos lesionais, né, nas alterações que já são devido à lesão, doenças propriamente ditas e estados patológicos também já instalados. Quais resultados, então, a gente pode esperar da auriculoterapia? Bom, qualquer que seja a forma de tratamento proposta para uma determinada patologia ou disfunção, é lógico que a experiência do profissional fará uma grande diferença no resultado final. Dito isso, a auriculoterapia francesa apresenta uma particularidade especial, que é o rigor do uso dos 3 pilares: detecção de pontos, sinal vascular e frequências de Nogier, que vai ser determinante para os melhores resultados, aqueles que a gente quase beira ao milagre. Isso é muito possível. Então, o resultado, ele depende da experiência profissional do profissional que está tratando e de quanto aquele corpo está propenso a se curar. Então, a somatória disso pode chegar muito facilmente a uma resolução completa de várias questões, como os exemplos que eu já citei aqui. A auriculoterapia francesa, ela deve ser feita com uma terapêutica única ou ela é compatível com outros tratamentos? Então, logicamente, ela é compatível com todos os tratamentos. O paciente ele merece ter a seu favor tudo o que o ajude a passar pela situação que ele deve estar vivendo. A gente só tem que considerar que alguns tipos de medicamentos podem diminuir a ação da auriculoterapia. Então, nós profissionais devemos saber quais são os medicamentos que esse paciente possivelmente está tomando e a gente precisa se organizar perante o uso desses medicamentos para que a gente consiga que a ação da auriculoterapia seja a máxima possível para aquele caso. Quantas sessões são necessárias para que o paciente veja resultado? Logicamente que o quadro clínico do paciente também influencia o número de sessões que a gente vai precisar. Por exemplo, em casos agudos, a gente conseguirá ver diferença, ou seja, resultado, às vezes até em horas, ou em 1, 2 dias. Mas, por sua vez, em casos agudos, eventualmente acontece da gente precisar fazer mais de uma sessão na mesma semana. Mas, invariavelmente, a gente trabalha com uma sessão na semana e a gente vai precisar de cerca de 2 ou 3 sessões para ver a resolução completa. Ou, como eu disse, em horas, quando é algum tipo de dor mais aguda e mais simples. Em casos crônicos, a gente vai ver o resultado, às vezes, depois de uma semana, 2 semanas. E, normalmente, vai ser preciso fazer de 5 a 10 sessões. Gente, mas sempre o feedback do paciente é o nosso guia. É o nosso guia para a gente fazer o agendamento e para ver quantas sessões aquele paciente vai precisar. O que é importante saber é que quanto mais preciso nós formos no diagnóstico, na detecção e no uso dos recursos da auriculoterapia, muito mais rápido vai ser o resultado que o paciente vai ter. E é interessante que tem alguns pacientes que me perguntam, não sei se isso já aconteceu com vocês, eles perguntam o seguinte: eu preciso acreditar
para que a auriculoterapia funcione? Ah, porque alguém já me falou, eu vi o resultado na minha amiga, no vizinho, sei lá eu, mas eu não sei se eu acredito muito nisso. Eu preciso acreditar para que funcione? De forma alguma, não precisa acreditar, porque a gente não está lidando com uma técnica de autossugestão. A gente não está lidando com uma técnica onde o acreditar do paciente é imprescindível. Lógico, a gente já sabe, já é comprovado cientificamente, inclusive, que quando o paciente é colaborativo, quando o paciente acredita, tem fé até fé com relação a crenças religiosas, tudo isso influencia no resultado final. Mas, como eu já disse e vou reforçar, a experiência profissional é um dos pontos mais importantes para o resultado e não é preciso que o paciente acredite. O acreditar, o ter fé, ele é aquele temperinho extra que vai acontecer para que as coisas fluam de uma maneira mais tranquila. Mas não é preciso acreditar para que a auriculoterapia funcione. Então, os pontos de auriculoterapia, que também é uma pergunta que eu já tive, né? Os pontos de auriculoterapia, eles existem mesmo fisicamente? Sim, eles existem, mas diferentemente da acupuntura, esses pontos eles só vão surgir a partir do momento que aconteça uma disfunção ou uma lesão no organismo. E para isso, nós precisamos detectá-los. Bom, o objetivo deste vídeo era então esclarecer a tão falada e tão pouco diferenciada e compreendida auriculoterapia francesa. Se você tinha esse tipo de dúvida, espero que ela tenha sido resolvida. E se foi, por favor, escreve aqui nos comentários, deixa a sua opinião, me fala se você já sabia dessas diferenças e dessas questões, né, que às vezes se cruzam com técnicas da medicina chinesa. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que tenha trazido mais conhecimento para você. Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada e até um próximo vídeo.